Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos aí continuar nosso assunto sobre artes. Na aula passada eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa sobre o racismo no Brasil. Hoje pela manhã eu mandei um vídeo sobre isso também para vocês. Hoje nós vamos continuar aqui sobre as culturas africanas, né? Eu falei um pouquinho para vocês naqueles vídeos, a história, o histórico, como é que as etnias africanas chegaram no Brasil. Hoje pela manhã mandei um vídeo falando sobre a questão do racismo aqui no Brasil. E aqui nós vamos falar sobre a cultura africana nessa questão mais da expressão mesmo deles, a expressão artística deles, mais voltado para quê? Para as máscaras e para os rituais, tá bom? Então eles também têm a própria religiosidade, a forma diferente de se expressar e muitas vezes pelo nosso olhar mais voltado para a cultura cristã, muitas vezes a gente acha que a cultura africana ela é menor, primitiva, até por causa de uma herança desse eurocentrismo que a gente já falou um pouquinho, né? O eurocentrismo é achar que a cultura europeia era a única civilizada e o restante era inferior, né? Isso é o eurocentrismo. Então a gente carrega essa herança eurocêntrica, a gente carrega um pouquinho essas visões, um pouquinho de desigualdade, um pouquinho de olhar para as culturas africanas meio que como se fosse bárbaro, como se fosse um degrau abaixo do europeu, né? A gente sempre tem essa ideia, só que não, né, gente? Hoje nós vamos ver um pouquinho dessas expressões para que a gente possa conhecer melhor a cultura africana, para que a gente não fique com tantos preconceitos. Lembrem que eu falei para vocês nas primeiras aulas de filosofia que o preconceito é quando a gente não se permite conhecer o outro, né? Você não precisa concordar com todo o pensamento que o outro tem, mas a gente precisa entender esse outro, conhecer a realidade dele, né? E falar do jeito que ele pensa, não do jeito que eu acredito que ele deveria pensar. Então, hoje nós vamos falar especificamente das máscaras e dos rituais africanos. E aí, um livro que eu indico para vocês tem na Netflix, que vocês podem estar aproveitando, que vocês podem estar assistindo, que é muito legal mesmo, que eu comecei a assistir ali, falta só o último pedacinho, não vou dar spoiler, mas é O Menino que Descobriu o Vento. Por favor, assistam se vocês puderem esse filme, tira um tempinho para vocês assistirem. Ele é um filme curto, ele é um filme legal, fala de uma história de superação, fala de muitas coisas bacanas, e bem no comecinho ali do filme tem um dos personagens que ali é muito próximo do núcleo familiar de um certo povoado, né? Uma pessoa mais velha que era muito respeitada na etnia deles, morre. E aí quando ele está sendo velado, tem aquela ideia ali cristã, que já é uma influência após o século XIX, após o século XVIII na África, tem aquela influência cristã, então o corpo é velado e tem os ritos fúnebres de acordo com o cristianismo, e aí aparece alguns grupos étnicos cantando, pulando, tava todo mundo lá triste, quietinho lá, ouvindo ali algumas palavras de sabedoria, e chega ali algumas etnias africanas mais tradicionais com uns bonecos grandes, com pernas de madeira, com algumas máscaras, né? Essa máscara é bem interessante porque é a máscara de uma boneca mesmo, né? Não é aquela máscara de madeira como a gente é acostumado a ver, geralmente em filmes que falam sobre a cultura africana. Então é aquela máscara de boneco já de plástico mesmo. É bem interessante. Depois vocês assistam que vocês vão gostar bastante desse filme. Por que eu citei essa parte desse filme? Porque justamente é aí que surgem os principais ritos onde se usam as máscaras. As máscaras vai ter muita importância cultural para a maior parte dos africanos. Então, para começar aí a falar das máscaras, a gente precisa entender o quê? Nós precisamos entender que as máscaras estão relacionadas às etnias, às diversidades culturais, porque, na verdade, nós vamos ter muitas etnias africanas, nós vamos ter muitos povos africanos. E não é um povo africano, como a gente viu lá na aula passada, a gente viu que eles não eram um povo africano. São vários povos africanos, são várias etnias africanas. O que nós chamamos de cultura tradicional da África é aquilo que nós pegamos de várias etnias, a gente viu algumas semelhanças em cada uma. Cada um tem sua própria forma, seu próprio rito, seu próprio jeito de se expressar. Mas a gente percebeu o quê? A gente percebeu aí a gente percebeu durante aí... A gente percebeu o quê? Que eu até me perdi. A gente percebeu o quê? Eu até esqueci já o conteúdo. Foi o Flávio ligando. Tá bom. Tá bom, vai. Vou de novo.
a que a gente percebeu? Então a gente sabe que existem várias etnias e a gente percebeu que cada um tem sua própria característica, mas tem alguns traços que ligam, né? Então a gente percebeu algumas características que se repetem na maior parte dessas etnias. Não pense que os povos africanos é o mesmo povo, tem várias características, são vários povos com sua própria expressão. Então nós vamos ter alguns pontos que eles têm em comum. Um desses pontos que eles vão ter em comum são as máscaras. E as máscaras, elas podem ter o sentido de predomínio sentido religioso, sentido cultural. Por exemplo, ali a máscara era usada para poder manifestar entidades espirituais. Então, quando eles usavam máscara, lembra lá que a religião deles é completamente diferente do cristianismo. A religião tradicional africana, ela é completamente diferente do cristianismo. Por isso que a gente tem esse estranhamento, por isso que a gente tem um pouquinho de receio dessa cultura maravilhosa que é a africana. Mas só que, se vocês forem entender o processo da máscara, eles acreditam o quê? Que eles colocando a máscara, aquilo ali, eles deixam que as entidades tomem conta do corpo e eles acabam expressando aquilo que os seus antepassados queriam para aquele momento, ou querem para aquele momento. Então as máscaras permitem as manifestações das entidades espirituais. Eles são muito ligados à natureza. A maior parte das etnias são ligadas ali com a natureza, da natureza vêm os ancestrais, as pessoas que vieram antes. Esses ancestrais, para os africanos, eles têm influência no dia a dia deles, né? Se por acaso uma colheita foi ruim, talvez é porque deixaram de fazer oferendas aos ancestrais. Então todo mundo fazia isso, todo mundo fazia ritos, separava uma parte, dava presentes para os ancestrais. E aí quando eles colocavam as máscaras, meio que a entidade descia neles e acabava movimentando todo o ser daquele que usava máscara. Igual aquele filme, não sei se vocês lembram, do Máscara, que é bem famoso, não sei se vocês já viram, é da década de 90, em que o ator, ele coloca a máscara e fica com aquela cara verde. Eu sei, né, que é um pouco engraçado, mas vocês já perceberam que a máscara do Máscara, que é um personagem, ela é de madeira? Então, isso é baseado nos cultos africanos, na cultura africana, porque antigamente, antes da presença europeia, antes da presença da indústria, os africanos eles usavam essas máscaras de madeira. Eles acreditavam que quando colocavam a máscara e faziam todos os rituais, eles não eram mais quem eles eram realmente, eram os próprios deuses agindo através do corpo deles. Então nós vamos ter também as máscaras para quando eram rituais de mudança de estação, por exemplo, estava chovendo muito e agora eles estavam esperando o sol para poder começar a plantar, semear, aí tem um momento da colheita, tem todo um calendário para os povos africanos. Então quando estava mudando de uma estação para outra, eles acreditavam que cada estação tinha sua própria qualidade, sua própria característica, alguma coisa deveria ser feita nesse momento. Por exemplo, no período da chuva, era o momento ideal para poder, como eles não tinham um sistema de irrigação, a chuva fazia esse processo natural. Então eles tinham cada momento no calendário deles que deveria ser celebrado. Então a estação do ano também é um momento em que as máscaras vão ser usadas para poder agradecer às entidades ou pedir favores para as entidades, celebrando ali a mudança da estação. Também, geralmente, como a expectativa de vida antigamente era mais baixa, então a criança logo se tornava adulta, não tinha uma transição. Essa questão também da adolescência é um estudo mais recente mesmo da modernidade. Até mesmo a infância tinha alguns povos ali da Europa que nem acreditavam muito na infância, que as crianças eram como pequenos adultos. E aqui na África, eles vão ter essa ideia de infância, só que eles não vão ter essa ideia de adolescência. Quando chegavam a uma determinada, como são muitas etnias africanas, as idades elas vão variando, né? As meninas começam em um determinado ciclo, os meninos começam geralmente quando começa a surgir alguns pelos no corpo. Então é diferente em cada etnia, mas geralmente eles usam o quê? Eles usam uma característica para poder simbolizar a mudança da infância para a fase adulta, não tem uma adolescência, uma transição. Algumas etnias, as meninas, aqui no Brasil mesmo, algumas etnias indígenas, as meninas ficam 15 dias dentro da casa e depois saem, já não é mais meninas, já são adultas, já prontas para casar, prontas para ter filhos, construir família. Então, algo semelhante acontece aí em algumas etnias africanas. Eles vão ter esses rituais, eles usam máscaras e aí nesses rituais a criança deixa de ser criança e se torna um adulto, sendo inserida completamente na sociedade. Só vai ser inserida completamente na sociedade a partir dessa mudança.
Também era usada para poder curar doentes, transformar uma criança em adulto, como eu falei. Algumas, elas, dependendo das festas, das festividades, algumas iam ser engraçadas, algumas eram para realmente causar riso nas pessoas, eles ficavam pulando, dançando, as máscaras eram engraçadas, e outras eram mais que davam medo na pessoa, que era realmente a intenção era de dar medo, né? Porque algumas entidades, elas eram ali mal, né? Não é questão que era mal, é porque os africanos, eles não têm essa ideia que a gente tem de bem e de mal. Eles tinham divindades que faziam coisas boas pra gente e divindades que faziam coisas ruins. Então para eles era natural, e ainda em algumas etnias é assim, para eles era natural. Se eles não gostassem de uma determinada coisa, eles iam lá e pediam pro Deus, que sabia que fazia aquele trabalho, e ele pedia pro Deus e o Deus atendia. Para eles isso não era maldade, para eles era um favor que o Deus estava fazendo. Se fosse atendido é porque o Deus ali aceitou as oferendas. Então as máscaras, elas eram usadas tanto para poder alegrar, causar risos engraçados, porque naquela época não tinha o entretenimento que nós temos hoje, a televisão, o celular, né? Não tinha essas coisas. Então geralmente essas festividades, esses ritos eram o entretenimento deles, e aí algumas vezes isso causava risos, mas algumas vezes também as máscaras eram para amedrontar. Por exemplo, quando eu assisti esse filme na Netflix que eu indiquei para vocês, eu fiquei um pouquinho chocada, porque dá um pouquinho de medo, né? Porque é estranho, para nossa cultura é estranha, né? A gente que não tem muito contato com essas culturas acaba meio que, eita, né? Então, olha só, outra coisa, uma característica da arte africana é que eles não trabalham tanto como pinturas, né? Como Picasso, outros autores que vão ser, outros pintores que vão ser voltados para a pintura, como Monet, que vai lá ali fazer quadros bonitos. Eles são mais voltados para quê? A cultura africana, a arte africana, o predomínio das esculturas. Então vocês vão ver muitas artes em forma de escultura, gêmeos. Ele já vou falar sobre os gêmeos era muito estimado na cultura africana, então eles faziam mesmo estatuazinhas pequenas de gêmeos, de madeira, de barro, eles faziam muitas esculturas. Adorno corporal, não sei se você já assistiu aquele filme da Marvel que tem o Pantera Negra. Geralmente em algumas cenas do Pantera Negra tem algumas tatuagens que eles transformam o corpo, né? Outros filmes que falam sobre a cultura africana, vocês vão ver que eles colocam piercing, né? A gente pensa que os piercings são da nossa sociedade, mas não, já era usado por outras culturas, outras etnias. Então eles modificam ali o corpo, a orelha, a boca. Tem algumas etnias africanas que a beleza é ter o pescoço longo, então as meninas começam a usar as argolas desde criancinha no pescoço para poder alongar. Então isso tudo eles fazem, né? Eles modificam o corpo, tatuagem não é coisa do nosso tempo, isso já existia desde a pré-história na África. Então eles vão modificar o corpo, vão fazer adornos no corpo, e isso vai fazer parte também do critério religioso deles. Eles não faziam à toa, né? Tem toda uma ideia de construção de beleza, tem toda uma ideia de construção religiosa. Como eu falei para vocês em outras aulas, lá na aula de sociologia, a beleza e a feiura é uma construção social, né? Ninguém nasce feio, ninguém nasce bonito, vai ser do que a sociedade estima, aquilo que a sociedade constrói como beleza, né? Nós tivemos aí na Idade Média, na Europa, as mulheres bonitas eram as mulheres extremamente obesas. As mulheres mais obesas significavam o quê? Que elas comiam bem, que elas passavam bem de saúde. Na pré-história, as mulheres gordinhas, bem obesas, era o quê? Eram as melhores em fertilidade, tinha mais filhos. E aí na Idade Moderna isso foi mudando. Até ali o começo do século XX, a beleza era a magreza, as mulheres magras. Então, a beleza, ela vai ser relativa, de acordo com aquilo que a sociedade vai construindo como belo, aquilo que a sociedade vai estimar. Hoje em dia, as pessoas querem ser muito fortinhas, não é à toa que a academia está crescendo, a estética também está crescendo muito na cidade. Por quê? Porque as pessoas estão valorizando os músculos, né, essa pele perfeitinha, e naturalmente a gente não é perfeitinho, né? Isso é um padrão que a gente vai construindo, vai forçando, mas não é natural. E claro que tem muitas pessoas que têm essa atividade física, que desenvolve mais o músculo e tal, tem aquela rotina mais de exercitar e tudo mais. Só que essas pessoas que vão para a academia, elas estão querendo modificar o corpo dela para poder entrar numa estética, que a gente sabe que é um padrão social.
E aí a gente entra na performance. A performance, como vocês devem saber, dentro da cultura africana, o que é performance? Vamos começar com performance. Performance é como eu vou expressar algo. Geralmente a performance está relacionada de como eu vou construir a minha apresentação. Como é que eu vou construir? Eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar alguma coisa. Como é que eu vou fazer para você entender o que eu estou querendo mostrar? Isso é performance. Em outras palavras, seria didática, mas a performance ela é mais artística. Ela pode mexer com o corpo, com o sensorial, com o ambiente, mas sempre é relacionada ao presente. Então a performance africana, eles vão ter muitas músicas com tambores, danças, não é as danças como valsa, né? É aquelas danças mesmo, eles pulam, eles fazem gritos diferentes, eles têm objetos, eles usam objetos durante as danças deles. O chocalho é muito usado também, além do tambor. Eles têm uma orquestra, e aí quando você pensa assim em orquestra, você já pensa naquelas meio da Itália, né, com violino, mas só que eles usam orquestra, que é o quê? É o uso de instrumentos, tambores, é muito... As músicas deles é mais voltado para isso, para esse som, para esse batuque, né? Tanto é que o Olodum, na Bahia, conquistou várias partes do mundo todo por causa do ritmo, né? Às vezes está só tocando ali o tambor e a pessoa começa a se mexer. Isso aí é uma herança que nós carregamos da África. E aí isso é uma característica também da performance africana. Eles faziam essas danças, principalmente questão religiosa, como eu falei para vocês. A questão, por exemplo, da colheita. A colheita, eles queriam ter uma boa colheita, então eles faziam oferenda aos deuses. Geralmente os deuses relacionados à terra era sempre uma figura feminina. Os africanos, eles eram matriarcais. As pessoas pensam, mas o patriarcado sempre existiu desde a pré-história. Negativo. Os africanos, desde a pré-história africana, ali eles vão fazer cultos e oferendas, principalmente para divindades femininas. Então as divindades femininas vão ser as cabeças de todos os deuses. Não é que não exista deuses, figuras masculinas divinas ali na África, mas a maior parte das figuras de liderança na África vai ser as divindades femininas. Inclusive a terra, que era o essencial para eles, como a maioria das etnias viviam da agricultura, viviam ali do que plantavam, do que criavam. Então eles associaram a terra à mãe principal, a grande mãe, a mãe da fertilidade. Então para eles a ideia matriarcal é muito forte. É porque na visão deles a mãe é que dá a vida a tudo. Então eles começaram a associar a função materna, a função da mulher com os dons espirituais. Por isso que se vocês um dia forem para essas comunidades, eu não fui ainda, eu fui em Alcântara, é uma comunidade quilombola, claro que não é igual à África, mas lá em Alcântara eu vi alguns homens se vestindo de mulher, né? Alguns homens com as vestes de mulheres. Por quê? Porque essa herança colonial tem um pouquinho essas características africanas. As crenças africanas eram de que a mulher que deu a vida. Então os homens, quando eles iam participar de alguns ritos, algumas danças religiosas, eles faziam isso, eles se transfiguravam em mulheres, colocavam roupas. Por quê? Aí colocavam as máscaras também. Por que eles colocavam as máscaras? Para que as deusas, as entidades femininas pudessem se movimentar através deles, pudessem agir através deles. E deixa eu ver o que mais. No século XX, para quem pensa que a arte africana foi só passiva, que só recebeu aí dos europeus, que foi modificada pelos africanos, como eu falei no início, está enganado. Por quê? Porque a arte africana influenciou bastante muitos artistas da Europa. Eu falei para vocês lá do Picasso no começo da aula, né? Pois Picasso, ele colecionava várias peças africanas, que eu falei para vocês, os africanos, eles gostam mais de esculturas. Então, Picasso colecionou muitas esculturas africanas e essas culturas africanas, essas peças africanas influenciou de alguma forma as obras de Picasso. Então, para vocês terem uma noção, né, de um dos maiores pintores, um dos maiores artistas do mundo, ele sofreu essa influência africana. Então, lembrando dessas primeiras aulas de história, né, todo mundo tem influência africana. A africana não é invisível, a africana não é uma parte inferior da nossa história, não é uma mancha na nossa história. A África é a nossa história. Nós temos essa influência da África, até porque os primeiros hominídeos foram encontrados nesse continente. E depois disso, muitas coisas aconteceram durante a história que o nosso contato, a nossa intimidade
transformou a nossa cultura, tanto europeia como brasileira, como qualquer outra cultura do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.